gente, hoje é um ótimo dia pra fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos, faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, ou UFSC para os íntimos, não é UFSC. Eu já vi vídeo de gente falando UFSC, não é UFSC. E nessa série aqui eu te conto semana a semana como está sendo a minha faculdade de medicina. E esse aqui é o vídeo da 13ª semana. Antes de começar o vídeo, gostaria de dar um aviso muito triste e me deixou decepcionada. Eu esqueci meu microfone em Floripa. Nós estamos novamente no nosso cenário habitual, que é o meu quarto em Criciúma, inclusive eu tenho que acender a luz. Voltei pra Criciúma e eu esqueci o microfone em Floripa. Ou seja, se antes eu já tava com microfone que eu não gosto, agora eu tô sem microfone nenhum. Isso pode afetar muito a qualidade de áudio desse vídeo. O ruim do microfone, quem trabalha com imagem sabe, quando você pega o microfone do celular, ele grava muito longe. O microfone, ele serve pra aproximar o microfone de você e pra o vídeo não ficar tão ruim. Eu tentei fazer o que deu, fechei a janela, tá um calor, então eu tô passando calor pra gravar esse vídeo. Abri meu guarda-roupa pra não dar eco, mas enfim, tem coisa que infelizmente sai um pouco do meu controle. Esse aqui é o vídeo da 13ª semana, que é um pouquinho mais rápida porque foi uma semana com feriadão. Gente, uma coisa que eu amo na UFSC é que ela emenda os feriados. Podia emendar o feriado de quarta também, se quisesse fazer uma semana inteira sem aula, eu acharia muito bom. Brincadeira. Essa foi uma semana com feriado, então acabou que não teve muita coisa. Teve só desespero por causa da prova de anatomia. Foi uma semana um pouco, eu não diria tranquila. Na verdade, foi uma semana extremamente cansativa. O que aconteceu é que o feriado equilibrou. Eu já vou explicar por quê. Na segunda de manhã, nós tivemos Saúde e Sociedade, que foi uma aula que eu não fui. Era uma aula com uma convidada especial, que falava um pouco sobre saúde planetária, só que eu decidi faltar pra, enfim, ajeitar umas coisinhas que estavam pendentes. Eu tô com meu computador e meu caderno aqui embaixo. Inclusive, se vocês quiserem ver como é que é meu caderno, eu já mostrei 1000 vezes, mas assim, pra comprovar que eu ainda não estou com letra de médico. Se vocês acharam que vocês nunca mais iam ver química orgânica depois de sair do cursinho, vocês vão ver em bioquímica. A aula de habilidade de comunicação foi uma aula muito legal, em que a gente abordou praticamente as bases da anamnese. Essa aqui não é a aula que a gente aprende a anamnese. A aula que se aprende a anamnese na UFSC se chama fisiologia. É uma matéria só pra você aprender a fazer uma anamnese e exame físico. Eu acho que é só isso, mas deve envolver mais coisas também, com certeza. Que é uma matéria que na UFSC, em especial, ela é híbrida. Então ela é uma parte teórica e uma parte prática. E que eu acho que isso é fundamental, porque eu já vi algumas faculdades que não são assim, que são só teóricas. E eu conversei com alunos dessas faculdades e eles falaram que eles não conseguiram aprender bem. Que foi só uma aula bem expositiva, que eles não praticaram e que não fixou. Então eu acho que isso no HU é fundamental. Então a gente tem aula teórica na sala e prática no HU em si. Mas aqui o professor ele já deu uma abordada pra gente saber o que é uma anamnese. Eu não entendi. Não é que eu não tenha entendido. Eu entendi o que é uma anamnese, mas eu não consigo dar uma definição pra você. Noção de uma pessoa da primeira fase. É meio que você organizar os pensamentos que o paciente te dá, pra te ajudar a dar o diagnóstico. Noção de uma pessoa da primeira fase que não teve semiologia ainda. A gente viu mais os passos da anamnese em si. Como é que a gente faz a identificação do paciente, queixa principal. Queixa principal é o que te trouxe na consulta. E aí, junto com essa queixa principal, tem várias queixas atreladas, que são chamadas de história da doença dual. Além disso, você também tem que perguntar histórico familiar, história mórbida pregressa, ou seja, seus próprios antecedentes pessoais, se a pessoa já teve essa doença antes. História fisiológica e social, que fala um pouquinho sobre seus hábitos. Cara, é meio confuso. A gente não viu um roteiro de anamnese, a gente viu o roteiro de anamnese na terceira fase. Mas foi uma aula mais abordando essa parte de anamnese com um olhar de habilidade de comunicação. Ou seja, a gente começou a pensar como que a gente poderia se comunicar com o paciente pra ele responder o que a gente quer, as informações que a gente precisa, pra ele se sentir à vontade pra compartilhar essas informações. Também foi muito interessante que o professor falou isso e logo depois em outra aula eu vi também a necessidade de não se interromper o paciente quando ele tá contando a história. Porque geralmente quando o paciente entra no consultório do médico, o médico vai perguntar nome, idade, enfim, e logo depois ele pergunta o que te trouxe aqui. E nessa história de o paciente começar a contar, o que o professor falou que eu achei muito interessante, muito importante, é muito importante você não interromper o paciente por N motivos. Primeiro, porque se você não interromper o paciente vai se sentir mais acolhido por você. Segundo, porque as informações que o paciente está dando por livre e espontânea vontade geralmente são mais confiáveis do que a que você pergunta, porque às vezes o teor da sua pergunta pode manipular a resposta do paciente, mesmo que você não queira. Então essas informações são mais confiáveis e geralmente a anamnese já vem pronta. O paciente já te conta tudo que você precisa saber. E existem pesquisas que falam que o paciente não passa mais de 2 ou 3 minutos falando sem parar se você não interromper. Foi mais nesse teor que a gente abordou a conversa dessa aula. Formas de você conversar com o paciente pra deixar ele bem à vontade, pra ele se sentir acolhido. Depois o professor até passou um pouquinho sobre prescrição médica, atestado, solicitação de exame. Eu acho que
tenho quase certeza que a gente vai aprender isso de novo nas próximas fases. Porque se a gente não aprender, eu vou entrar em desespero. Porque olha, ver isso numa aula me deixa louca. Mas eu tenho quase certeza que a gente vai ver isso de novo, no mínimo, na prática. Mas foi bom só pra ter uma ideia, assim, né? Tipo, eu não sabia direito. Eu já vi, óbvio, que eu já vi uma receita médica na minha frente. Mas eu não sabia que tinha que colocar coisinhas específicas. Logo depois tivemos fisiologia, que foi de sistema sensorial. Somatosensorial. Se vocês lembram bem, teve uma aula de fisiologia que eu perdi, porque foi um dia que a UFSC cancelou as aulas. A minha professora, ela juntou duas aulas que seriam separadas, ela fez em uma só, que é a aula de somatomotor. Mas não foi a aula de somatosensorial. Somatosensorial, ela manteve separado. Sistema nervoso central, que é cérebro, encéfalo. O cérebro está dentro do encéfalo. Medula espinhal. Então, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo. Essa parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, ela decodifica informações que você recebe do sistema nervoso periférico. E essa aula foi pra gente aprender como é que a transmissão nervosa sai do lugar e vai até o sistema nervoso central. Foi uma aula que eu achei meio densa. Eu gosto muito de sistema nervoso. E essa foi a primeira aula do sistema nervoso. Então pra mim foi muito legal. Mas mesmo sendo muito legal, eu achei muito denso. Porque você tem que aprender um pouco sobre transmissões nervosas, diferenças de receptores. E isso acaba deixando o conteúdo um pouquinho pesado. Mas mesmo assim eu gostei. Eu acho que eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Mas eu gostei. Eu tô falando isso porque agora eu já tive endócrino. E eu gostei mais de endócrino do que de nervoso. E isso me surpreendeu muito. Porque eu jurava que eu ia amar muito mais nervoso do que endócrino. Como sempre tem a provinha depois da aula. Terça-feira nós tivemos histologia. Que, gente, que aula maravilhosa. E olha que eu não gosto de histologia. Então nós aprendemos neurônios, células da glia, as meninges. Quando a minha irmã tava na faculdade, ela me explicou o que era meninge e eu entendi. Mas antes eu não sabia o que era meninge. Talvez você não saiba. Meninge são 3 pelezinhas, que é a dura mater, a aracnódia e a pia mater, que elas envolvem todo o sistema nervoso central. Elas servem pra proteger. É ali que tem a infecção quando se tem meningite. Gostei muito dessa aula. Eu fui pra aula prática de tarde, mas não foi aula prática de sistema nervoso, foi de sistema endócrino, que a gente viu glândulas. Dessa aula prática, o que eu me lembro bem é que eu gostei muito de ver tireoide. Tireoide é uma glândula muito bonitinha. Você vê os folículos da tireoide, ai, é tão bonitinho. Coisa que eu não aprendi no ensino médio. Eu nem fazia ideia que na tireoide tem folículos. Essa foi a aula de terça e eu me esqueci de falar isso na segunda, mas já vou explicar. Por que essa semana foi muito pesada? Na próxima semana, na 14ª semana, eu tive uma prova de anatomia na quinta-feira. Eu vou falar um pouquinho mais no vídeo da 14ª semana, mas assim, prova de anatomia é o terror. Você tem que decorar todas as estruturas sem exceção, porque você não sabe o que vai cair. É horrível. Todos os dias, depois da aula dessa semana e na 14ª semana antes da prova, eu ficava no anatômico estudando. Eu acho que o único dia que eu não fiz isso foi na quarta-feira, porque eu tava muito cansada. Mas de resto, eu saía da aula, eu ia pro MOR. MOR é um prédio que fica o anatômico, que é longe. Ele fica dentro do campus da UFSC, mas ele é longe da minha casa, ele é longe do CCS. Se fosse apenas o trajeto do CCS anatômico, eu não ficaria longe, porque vocês vão estar olhando pra mim e falando assim, meu Deus, Letícia, mas não é longe. Mas quando você pensa que eu voltava direto do anatômico pra casa, isso deve dar quase uns 2 km de caminhada pura. Mais 4 lances de escada, porque eu moro no 4º andar no meu prédio, eu não tenho elevador. E até um alívio que me deu depois que a prova passou foi perceber que eu não teria que ir pro anatômico depois da aula pra estudar. Porque eu já tava cansada da aula, eu ainda saía correndo pra ir pro anatômico. E além de tudo, como tava muito perto da prova, era horrível estudar no anatômico. Porque geralmente tem uns 2 laboratórios abertos pra nós estudarmos, porque geralmente os outros laboratórios estão em aula. E tava minha turma inteira lá. E, gente, é horrível, porque fica todo mundo em cima do cadáver, todo mundo em cima das peças, e você tentando achar uma brechinha pra conseguir alguma peça pra estudar. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo da 14ª semana, foi só um adendo agora, porque eu já tava indo nessa semana estudar anatômico. Aulas de quarta de manhã de narrativas comparadas. E, inclusive, foi o dia da minha apresentação do seminário. Vou botar aqui uma parte da apresentação que a gente fez, não vou botar inteira. Não tem direitos autorais porque fui eu que fiz, mas, basicamente, a gente foi o segundo grupo a apresentar no dia. Então, o grupo de medicina homeopática versão profissional, médico homeopata, foi antes da gente, porque o nosso era a versão do paciente. Apresentamos, deu tudo certo, ganhei 10 e é isso. De tarde, nós tivemos a segunda parte de somatosensorial. Nessa aula aqui, foi só prova. Na segunda-feira, a gente teve somatosensorial tudo. E na quarta-feira foi só prova. E como eu disse, essa semana foi muito mais curtinha, porque teve feriado. Então, acabou. Foi uma semana muito puxada, principalmente porque eu tinha que ficar indo pro anatômico. Então, não foi uma semana leve. Mas foi isso, assim, ela acabou mais cedo. Graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de comentar aqui embaixo. Não tivemos novamente caixinha no Insta, porque eu me esqueci de abrir. Mas se você comentar aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, eu prometo que eu vou te responder. Tô fazendo barulho aqui perto. Não se esqueça também de curtir, compartilhar com seus amigos, me seguir se você ainda não me segue no Instagram, que eu sempre posto lá as coisas antes de botar aqui no YouTube. Se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra não perder nada. Beijo, gente. Até mais!